Eu sou filha de um pai adicto e pra quem não sabe o que é uma pessoa adicta, é uma pessoa que desenvolveu um vício, uma compulsividade sobre alguma substância. Essa substância pode ser álcool, drogas, jogos, etc. E eu quase perdi meu pai já 4 vezes. Ele já teve 4 overdoses muito graves. Ele é uma pessoa dependente química, principalmente em drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E eu tô aqui nesse vídeo um pouco pra falar um pouco da minha história, porque tem muita relação com o meu canal de empreendedorismo, que é dos meios de motivação que eu tenho e que eu acho muito importante dizer aqui pra vocês. É um vídeo que eu vou estar me expondo um pouco e pode ser o vídeo mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade e quando eu pesquisava sobre esse assunto aqui na plataforma e eu não encontrava em nenhum lugar nenhuma pessoa em posição de família ou posição de que ama uma pessoa adicta falando um pouco da sua história ou falando palavras de reconforto. E se você é uma pessoa que tá passando por esse tipo de situação nesse momento, se sinta abraçado, porque não é fácil. Então, é isso. E meu pai, ele tanto tem depressão profunda quanto adicção. Eu vou estar falando aqui como que você lida com esse tipo de situação, como você lida com esse tipo de gente e com algumas situações que você acaba passando. Sou filha única e o meu pai era empreendedor. Inclusive, ele também era praticante de dropshipping, que é um termo que eu já até expliquei aqui no meu canal. E ele era a minha maior inspiração. Ele era um empresário de sucesso. E a gente morava em uma casa linda, incrível. Eu tinha uma vida incrível. Minha mãe nem precisava trabalhar na época, porque meu pai, ele pedia pra ela ficar em casa, pra ela acompanhar ali eu crescendo. E foi incrível essa fase até os meus 10 anos de idade, onde tudo mudou, onde o relacionamento deles chegaram ao fim. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui da vida dos meus pais, porque eu não posso falar muito, porque eu sempre fui uma criança muito feliz, que nunca viveu num lar tóxico, que nunca presenciou nenhuma briga deles dois. Eles eram um casal incrível, só que infelizmente muitas pessoas entraram na vida deles pra acabar com a nossa vida. E conseguiram. E o pior de tudo é que essas pessoas, grande parte, são os meus familiares. Mas enfim, com a separação deles, a gente mudou de casa, eles se divorciaram, e eu nunca aceitei muito bem isso. Mas enfim, né, como qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente tem que continuar seguindo em frente. Eu continuei seguindo em frente, não podia mudar esse tipo de situação, mesmo que eu tentasse ao meu máximo. Foi isso. E aí mudou a minha vida de do vinho pra água, literalmente, porque minha mãe ela já não podia mais ser só sustentada, né, pelo meu pai, e aí ela teve que buscar serviço, e eu com 10 anos ficava sozinha em casa, assim, né, e enfim, eu cresci meio que acostumada nesse ambiente de filha única. Um dia, a família do meu pai ligou pra gente e falou que ele teve uma overdose. Isso foi um completo choque tanto pra mim, quanto pra minha mãe, quanto pra família inteira, porque ninguém nunca soube que meu pai era um usuário, que ele sofria com essa dependência, né. Eu não pude visitar meu pai, ele foi pra UTI, mas eu não podia porque eu era muito pequena, né, 10 anos, não pode entrar na ala da UTI, enfim, não pude ver meu pai. E depois disso, começou a piorar os vícios dele, e eu comecei a presenciar situações muito pesadas. Tudo que eu e minha mãe pudesse fazer, a gente fez, tudo que estava ao nosso alcance. Mas é muito difícil, muito complicado você tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. E às vezes a gente se culpa se a gente falhou como filho, se a gente falhou como mãe, se a gente falhou como esposa. E a gente não entende por que que a gente passa por algumas situações. E todas as vezes que eu passei por situações assim muito pesadas com meu pai, situações em que ele me passou de vergonha com amigos, com meu namorado, com pessoas em público, eu olhava pra ele e eu via assim: esse aqui não é meu pai, isso aqui é a doença dele. Então, eu sempre tentei levar as coisas com calma, sabe, com sabedoria. Eu não vou ser hipócrita, eu já briguei muito com meu pai, já fiquei quase 1 ano sem falar com ele, já fiquei revoltada com a vida, eu já xinguei ele já, mas todas as vezes que eu faço isso, eu me arrependo. Eu, se fosse pra te dar um conselho, se você é uma pessoa que sofre com isso, olha pra pessoa que você ama, quando você estiver passando por essas situações, e pensa que aquela não é a pessoa que você conhece, que aquela situação é a doença dela.
Todas as vezes que meu pai já ameaça de fazer alguma situação pesada de novo, eu olho pra ele e eu vejo, eu penso assim: "Não é meu pai, não é a pessoa que não é o pai que eu tinha quando eu tinha 10 anos", eu sempre tento lembrar dele com memórias boas, na época que ele era uma pessoa incrível pra mim. Meu primo já encontrou ele no meio do banho, assim, porque ele teve uma overdose quando ele estava tomando banho. Ele já foi, acho que já mais de 3 vezes pra UTI. Ele já fez eu marcar de conhecer ele conhecer meu namorado e no final ele não conhece até hoje. Já faz 2 anos que eu tô me relacionando. É muito difícil entender uma pessoa adicta. Eu vejo meu pai gastando todo o dinheiro dele em coisas erradas, na vida errada, sendo que eu tô aqui, sabe? Ele podia estar me ajudando, ele podia inclusive estar me ajudando em questão ao empreendedorismo, porque ele é um empreendedor, já foi um empreendedor, né? Mas infelizmente eu não tenho e não conto com o apoio tanto financeiro quanto emocional dele. Eu me tornei uma psicóloga do meu pai todas as vezes que a gente sai, que é muito raro, inclusive, porque eu escolhi não ver tanto meu pai, não porque eu não amo ele, mas porque eu fico muito mal. E eu tenho que pensar em mim, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Porque eu não nasci só pra sofrer, entendeu? Eu tenho que seguir a minha vida. E eu já fiz de tudo, eu tenho a consciência muito limpa, que eu já fiz de tudo pelo meu pai. E que se eu precisar fazer, eu vou fazer, entende? Mas não adianta quando a pessoa não quer ser ajudada. E eu lembro até hoje, quando a gente saía, ele me fazia passar vergonha, porque ele fala alto, ele chora, ele não sabe mais socializar com as pessoas. Isso faz parte de uma pessoa adicta. Meu pai já foi internado em tantas clínicas que eu já até perdi nos dedos quantas clínicas eles já foram, e clínicas extremamente caras. E que, inclusive, ele me contava que dentro dessas clínicas, lá espalhava mais droga do que aqui fora, que inclusive eu acho que é uma coisa que. Eu nem sei se eu poderia estar falando isso, mas já falando tudo aqui, né? Vamos jogar um negócio pro ventilador aí, né? Pra não falar outra palavra. Tanto que quando meu pai ficava internado, ele me mandava cartas. E teve até uma vez que eu fui com a minha mãe porque ele me pediu ajuda pelas cartas, né? Que acabou uma pessoa dessa clínica enviando quando saiu da clínica pra mim e pra minha mãe. E a gente viu que meu pai precisava da gente, e a gente foi até lá. E quando a gente foi lá, a minha madrinha, que inclusive é psicóloga, contratou até um advogado porque ela achava que se eu fosse, minha mãe ia querer tirar o meu pai da clínica. Gente, que loucura. Óbvio que a gente não ia fazer isso porque a gente sabe da situação do meu pai, sabe? A gente sabe o quão profundo tá a doença, sabe? O quão crítico tá o estado dele. E é óbvio que a gente não ia tirar ele de lá, mas enfim, foi ridículo. Eu já passei por tantas coisas ridículas, assim, que inclusive é uma coisa que eu até queria falar aqui. Se você tem uma família unida, seja muito grato por isso, porque eu tenho só eu, minha mãe, minha avó e meu cachorro, porque eu não posso contar com a família do meu pai. Gente, é muito pesado, mas enfim, não quero ficar me expondo aqui também ao máximo, mas seja unida à sua família, não trate a pessoa que você ama, mal quando você passar por situações muito pesadas por culpa da doença dessa pessoa. Olhe pra pessoa que você ama, que tá passando por esse tipo de situação, e em vez de você querer controlar ela ou mudar ela, sabe, só mostra que você tá ali do lado dela. Não tô falando pra você ser o psicólogo dessa pessoa, porque é muito difícil. Meu pai, ele queria. Sempre quando ele me via, ele queria contar tudo, assim, que ele passava nas clínicas, e pra mim era muito pesado escutar, tanto que eu não sou psicóloga do meu pai, eu sou filha dele, entendeu? Mas olha pra aquela pessoa e lembra das melhores memórias que você tem dela. Acabou a bateria do meu celular, vou ter que deixar ele aqui na tomada, mas o que eu queria falar é que tudo que a gente pôde fazer, eu, a minha mãe, a minha avó, pelo meu pai, a gente fez. Só que é muito difícil quando a pessoa ela não quer ser ajudada. E a partir desse momento, você não deve se culpar se você errou como mãe, como filho, como esposa, porque não é culpa sua a pessoa ter entrado nesse mundo, sabe? Isso foi uma escolha da pessoa. Assim como pode ter sido difícil para ela entrar no mundo errado, vai ser difícil para ela sair também, mas é tudo uma escolha e toda escolha tem uma consequência. E é até triste, porque a gente que ama, né, a gente tem que entender que se a gente receber um telefonema, veio a falecer, a gente tem que entender, porque a gente fez tudo
que foi possível, que estava no nosso alcance. Um conselho que eu dou para você que tá passando por essa situação: não trate a pessoa que você ama mal. Porque você tem que olhar pra ela e você tem que ver que ali não é ela, que é a doença dela. E que ela já foi uma pessoa boa pra você e que você ama ela. E se você ama ela, você tem um motivo por amar ela. E sabe, eu tinha tudo pra ser uma filha péssima, tudo pra se vitimizar e ficar lamentando a vida, mas em vez disso, eu reagi, entende? Eu sou uma filha ótima, eu tenho uma consciência muito limpa, que tudo que eu pude fazer eu fiz. Sempre quando eu pude amar, eu amei, eu amo ainda, e tudo que eu faço sempre assim, pensando em coisas que eu poderia me arrepender lá no futuro. E essas coisas são coisas que a gente leva pra vida. E eu tenho muitos objetivos pra correr atrás, sabe? Eu tenho muitos sonhos que eu quero viver e que eu já estou, desde os meus 12 anos, plantando. E assim como aquele ditado, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu tenho certeza absoluta que eu vou colher o que eu estou plantando desde os meus 12 anos. E é esse o melhor conselho que eu posso te dar. Tenha essa consciência limpa com você e reaja, sabe? Não entre nesse mundo errado também. Não... Cuidado para não entrar em depressão. Cuide da sua saúde mental, porque é extremamente importante. E eu fico por aqui. Espero que esse vídeo tenha chegado nas pessoas que precisavam escutar isso.